Então é isso aí, pessoal. Como já foi falado aí no outro vídeo, agora a gente vai calcular, né? Tá certo? Como é que funciona isso, essa dilatação linear no nosso dia a dia, tá bom? Agora é a parte de exercício. Olha só aí. Primeira questão. Uma bobina contendo 200 metros de fio de cobre, medida num dia em que a temperatura era 35 graus Celsius, se o fio for medido de novo em um dia que a temperatura for 10 graus Celsius, essa nova medida indicará, dado o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. O que é que significa isso aqui, pessoal? Menos 1. Quer dizer que a cada 1 grau que ele perde, ele dilata isso aqui, ó. Cada 1 grau que ele perde, ele dilata esse valor. Você diz, isso aqui é um valor grande? Não, é um valor bem pequenininho. 10 elevado a menos 5, a 1,6, eu ia voltar para trás quantas vezes? Se eu tirasse isso aqui da base 10, eu teria que voltar para a direita, para a esquerda, né? 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, essa vírgula está aqui, vem para cá. 0,00016 metros, né? Que ali a questão está em metros. A cada 1 grau Celsius perdido, tá certo? A cada 1 grau perdido, ele dilataria isso aqui. Ou seja, isso é um valor bem pequenininho, né? Tá certo? Vamos lá, questãozinha. O que é que nós temos que fazer? Como é que se calcula a dilatação de uma coisa, pessoal? Dilatação é ΔL, que é a variação, comprimento inicial, vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura. Ele quer saber qual foi a dilatação, né, que ele sofreu. Então é ΔL. Quem é o comprimento inicial, pessoal? O comprimento inicial é 2000. Olha as unidades, viu? Cuidado nas unidades. Quem é o coeficiente de dilatação? O coeficiente de dilatação é isso aqui, ó. 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. Pessoal, me escrever aqui só o 1,6, deixa o 10 a menos 5 por final, lá no final a gente coloca ele. E qual é a variação em temperatura? Pessoal, a variação em temperatura é TF/TI. Quem é a temperatura final? É 10. Quem é a temperatura inicial? 35. Quer dizer, o que é que nós íamos ter aqui? Qual seria a dilatação que isso aqui sofreu? 2000 vezes 1,6 vezes 10 menos 35 vai ser 25, né? Se você multiplicar, pessoal, esses três valores aqui, pessoal, você vai ter 80 mil vezes 10, né? Que aqui tinha o 10, é porque eu não coloquei esse 10 aqui. Vezes 10 a menos 5. Porque aqui eu não tenho nada em base 10. Então, eu posso deixar ele aqui no final para a gente só acrescentar, né? Então, qual seria a dilatação, pessoal? Pessoal, nós vamos tirar a base 10 aqui para a gente entender. 10 a menos 5, 80 mil elevado a 10 a menos 5. Como aqui é menos 5, eu tenho que voltar para a direita ou para a esquerda 5 unidades, né? Porque eu estou dividindo. Quando é negativo, eu estou dividindo. Se fosse mais, eu estaria multiplicando. Como eu estou dividindo 80 mil, então ele vai ficar um número pequeno, então eu volto. Se fosse positivo, eu estaria multiplicando, então eu ia levar a vírgula para frente. Como é negativo, eu vou levar para trás. 5 unidades, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Olha, a vírgula vai ficar na frente do 8. Então, significa, como a unidade aqui está em metro, significa que a dilatação que ele sofreu aqui foi 0,88 metros, certo? Então, isso aí foi a dilatação que essa peça de cobre sofreu. Só que aqui, pessoal, a temperatura era negativa, né? Então, esse valor aqui é negativo, tá certo? Então, qual foi o valor aproximadamente aí de dilatação dessa peça? Ó, menos 1 metro, 1 metro a menos, 1 metro a mais, 2.000 metros, 20 metros a mais, 20 milímetros a mais. Pessoal, 0,8 metros é mais perto de quem? De 1 ou de 20? É claro que é de 1, né? Então vai ser a menos ou a mais? A menos, porque ele foi contrair, né? Ou seja, ele perdeu temperatura, então no lugar dele ter aumentado, ele foi diminuir o seu tamanho, porque ele perdeu temperatura, tá certo? Então, letra A seria o nosso gabarito aqui, né, pessoal? A letra A aqui seria a correta. Letra A seria a questão correta. Já no segundo exemplo aqui, ó, uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 até 60 graus. Sabendo-se que a barra de ferro a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5,00. Isso aqui é 5 metros, viu, pessoal? 5,00, então é 5 metros. E que o coeficiente de dilatação do ferro, ó, toda substância tem seu coeficiente de dilatação, pessoal. O coeficiente de dilatação do ferro, 1,2 vezes 10 a menos 6. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final. Quer dizer, eu quero duas coisas aqui. Primeiro, nós vamos calcular a dilatação, né? Ó, delta L igual a L0 vezes o coeficiente, que é o alfa, vezes a variação de temperatura, tá certo? Variação de temperatura, pessoal, isso aqui é maiúsculo, né? Porque se eu botar minúsculo é tempo. Então, ó, quem é o comprimento inicial? O comprimento inicial é 5. Quem é o coeficiente? 1,2 vezes 10 a menos 6. Pessoal, do mesmo jeito, deixa este 10 a menos 6 por final, para não atrapalhar aí nossa conta. Qual é a variação de temperatura? É a temperatura final e inicial. Quem é a final? É 60. Quem é a inicial? É 10. Então, 60 menos 10 vai ser o quê? 50. Então, se você multiplicar 5 vezes 12 vezes 50, pessoal, dá 3.000, tá certo? Vezes 10 elevado a quanto? A menos 6, né? Que é esse valor bem aqui, ó. Não tem nenhuma base 10 nos outros números, então eu sei que ele vai ficar aqui no final. Nós temos que voltar quantas unidades aqui para trás? Nós temos que voltar 6 unidades, né? 6. Por que eu volto? Porque é negativa, é divisão. Então, 1, 2, 3, 4. Ó. No 3 não era o 4? 5, 6. Tá certo? Vírgula 0. A vírgula só entra depois dos 6 números. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, qual foi a dilatação que ele sofreu? A dilatação que ele sofreu foi 0,003 metros. Pessoal, você tem uma ideia como é pequeno esses valores de dilatação? É pequenininho mesmo. Se eu transformasse isso aqui em centímetro, é metro, decímetro e centímetro, né? Vai quantas unidades para frente? 2. Então, 1, 2. Seria, pessoal, 0,3 centímetros, né?
é bem pouquinho, né, pessoal? Pequeno, pequeno mesmo, tá certo? Aqui eu estou usando metro porque a questão está em metro, mas pode vir em qualquer dimensão aí. Então já sei que a dilatação foi 0,003, tá certo? Agora, qual é o que ele quer saber? O comprimento final. Comprimento final, pessoal, que é o ΔL, é o comprimento final mais o comprimento inicial. Então, quem era o comprimento... pode ser o contrário, viu, pessoal? Comprimento inicial, comprimento final. Quem era o comprimento? Quem foi o comprimento final aqui? 0,003. E quem foi o comprimento inicial? Quem era? 5. Como é que eu somo, pessoal? 0,003 mais 5. Pessoal, essa continha aqui tem 0,003 mais 5. Onde é que eu vou botar o 5? O 5, pessoal, vai ficar antes da vírgula, né? Obrigatoriamente o 5 vai ficar antes da vírgula. Então, 5 vírgula, aqui eu completaria com 0, ficaria 5,003, tá certo? Pessoal, veja aqui, ó, que isso aqui foi a dilatação final, né? Ó, a dilatação que ele sofreu aí no final. Então, ó, 5,003. Onde é que está essa alternativa, pessoal? Está aqui, ó. Você diz, não, mas lá é 5,0003. É porque aqui ele está trabalhando, ó, com 3 vezes 10 a menos 4. E nós trabalhamos aqui com 10 a menos 6. Se eu contasse aqui só até 4, deixasse 10 a menos 4, eu ia ter essas duas casas que estão faltando aqui, entendeu? Só transformação, só a ideia aí, só da ideia da transformação da notação científica, tá bom? Próximo exemplo. Uma ponte de aço tem, ó, 1000 metros. Ó, agora aqui não é vírgula, né? Aqui é ponto, então é 1000 mesmo, né? A temperatura de 20 graus Celsius. Quando a temperatura atingir 40 graus, o comprimento da ponte vai estar... Ó, pessoal, a ponte é concreto. Então, nós vamos já ver aqui na prática como uma ponte ela dilata, né? Ela aumenta o seu tamanho. Então, ó, ΔL, L0, comprimento inicial, o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, quem foi a dilatação sofrida? Comprimento inicial 1000, coeficiente é 11, deixo 10 aí, né? Nós botamos lá no final. E a temperatura, pessoal? Ó, temperatura final menos inicial. 40 menos 20 dá 20, né? Se eu subtrair 40, se eu tenho 40 e tirar 20, fica 20. Então, quando você multiplicar isso aqui, ó, 1000 vezes 11 vezes 20, vai dar exatamente 220 mil. Exatamente 220 mil. Vezes 10 elevado a quanto? Vezes 10 elevado a menos 6. Tá certo? Como esse expoente é negativo, nós vamos contar para trás, né? As 6 unidades. Ó. 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja que as 6 unidades, pessoal, foi bem aqui, ó, no 2. Então, 0,22. Isso aqui é o que? Em metros, certo? Em metros. 0,22 metros, que foi aí o que ele sofreu, né? De dilatação. Qual foi a dilatação, então? O comprimento final, pessoal, dele. Comprimento final seria aqui, ó, ΔL
comprimento inicial mais o comprimento final, né? Ou vice-versa, dá na mesma coisa. Comprimento inicial é 1000 e você vai somar 1000 a 0,22. Como é que você soma 1000 a 0,22? Onde é a vírgula do 1000? No final. Então, vírgula abaixo de vírgula, 0,22. Vírgula abaixo de vírgula, não esqueça disso jamais. Tá certo? Vírgula abaixo de vírgula. Então, baixo 1000,22. Essa seria a resposta. 1000,22. Olha as alternativas. Está entre 1000 e 1010. Está entre 1100. Pessoal, isso aqui é 1100? Não, né? Isso aqui está entre 1000 e 1010. A alternativa também aqui é a letra A. Tá certo? Seria a letra A também. Próximo, uma questãozinha teórica. Uma questãozinha aqui para envolver mais um pouco da teoria. O que é que ela diz? Focalizar aqui. Pronto. A dilatação térmica dos sólidos depende diretamente de 3 fatores ou grandezas. Assinale a opção que tem os 3. Pessoal, quais são as 3 grandezas que uma substância precisa para aumentar sua dilatação, né? Sofrer dilatação? Temperatura, ela vai ter o seu coeficiente, né, de dilatação, e qual é a outra coisa? O comprimento, né? Ou seja, o tamanho inicial. São esses 3 fatores. Ó, delta L, que é a dilatação, né, é igual a isso aqui. Temperatura, coeficiente e o tamanho inicial. Ó, na letra A, velocidade, tem nada a ver, né, pessoal? Na letra B também tem velocidade. Na letra C, tamanho inicial, sim. Natureza do material. O que é natureza do material, pessoal? É o tipo de material. Se é o cobre, se é o ferro, se é o bronze, se é o concreto. E a variação de temperatura. Letra C, pessoal, está totalmente correta, né? Que nós marcaremos aqui sem dúvida a letra C. Letra C. Aqui, ó, na letra D, teria tempo. Tempo não faz parte da fórmula, né? E o último exemplo, pessoal, como não pode faltar um gráficozinho aí, né? O gráfico para a gente trabalhar uma questãozinha de gráfico. Olha só. O gráfico a seguir representa a variação em milímetros, ó, milímetros, do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial 1000, aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica? Pessoal, aí ele está querendo qual é o valor do coeficiente, né? Então o que é que eu vou analisar? Eu vou analisar o gráfico, né? Como é que se calcula a dilatação linear? É comprimento inicial, o alfa, né? Vezes a variação de temperatura. Pessoal, isso aqui, ó, é a variação de temperatura ou de comprimento, né? Ele tá bem aqui, ó, delta L. Qual é a variação dele, pessoal? É o começo e o fim. Ele começou aonde? Onde é que essa reta está começando? Essa reta está começando no 0 e está terminando no 15. De 0 a 15 é quanto? Qual é a variação? 15. Só que o comprimento inicial aqui está em metro. O comprimento inicial está em metro. Logo, isso aqui também tem que ir para metro. Tá certo? Então, como é que eu transformo milímetro em metro? Você tem metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você volta quantas unidades? 1, 2, 3. Então nós vamos voltar 3 aqui, ó. 1, 2, 3.
Então seria 0,015. Esse é o valor que você vai utilizar aqui, né? 0,015 vezes o coeficiente, que é o que ele quer saber, e a variação de temperatura. Começou no 0, terminou em 500. 500 menos 0, 500. Então, variação de temperatura, 500. Você ia ter 0,015 igual 1000 vezes 500, pessoal.